Fala aí, pessoal, como vocês estão? Tranquilidade pura. Vamos lá falar do quê? Tem outra coisa pra falar do Corinthians, a não ser essa parte burocrática? Não só sai notícia boa do Corinthians? Não. Só sai notícias ruins, né? Então eu estava aqui pensando e queria compartilhar isso com vocês, da situação da dívida do Corinthians com os clubes e com os jogadores. E vamos ver a situação de cada jogador aqui e vamos ver se vale a pena. Se valia a pena ter feito tudo isso para esses jogadores aqui. Aí vocês vão dizer aí no comentário. Porque o Corinthians já não pode ter esse time, né? Vamos ser sinceros. E aí, os torcedores têm que entender muito isso. O Corinthians não pode ter esse time, porque o Corinthians precisa reduzir gastos e precisa pagar as suas dívidas se minimamente quer ter um futuro decente, um futuro de time grande, tá bom? Mas enfim, vamos lá falar dos jogadores aqui. Eu vou tirar da equação alguns, porque alguns deram resultado. Por exemplo, o Ranieri. O Corinthians está devendo 13 milhões para o Cuiabá. Não é porque o Ranieri é bom ou encaixou que deu certo que não tem que pagar. Mas eu tipo assim, fez a dívida para um jogador que pelo menos a gente está utilizando. De qualquer forma, você tem que pagar esses 13 milhões pro Cuiabá. Vamos lá pro pior de todos aqui, na minha conta. Eu não sei nem sei que seria apertando, mas enfim. Félix Torres, zagueiro comprado pelo Santos Laguna, do México. O Corinthians está devendo 31 milhões de reais. O Santos Laguna foi na FIFA, venceu, gerou o transfer ban pro Corinthians e a dívida está em 40 milhões de reais. O Léo Ortiz foi comprado pelo Flamengo por esses valores, se não me engano, acho que foi 42, alguma coisa assim, 45. E o Léo Ortiz é convocado para a seleção brasileira, né? Um dos melhores zagueiros aí do Brasil. E o Corinthians gastando com o Félix Torres, que é o que hoje? Deve ser a quarta opção, quinta opção. Esse cara nem deve entrar. Enfim. Rodrigo Garro, melhor contratação do Corinthians nos últimos anos. Esse, não tenho o que falar. Mesmo assim, está devendo o Tajeres, tem que pagar 35 milhões. Pedro Raul. O Corinthians só pagou 2 parcelas do Pedro Raul. O Pedro Raul agora virou de 21 milhões, virou para 42 milhões a dívida do Corinthians, porque tem juros, tem acréscimo, então o Corinthians está devendo 42 milhões de reais pro Pedro Raul, e tá pagando metade do salário dele, ou a maior parte do salário dele, porque ele tá jogando lá no Ceará. Que contratação lindíssima, né? Thales Magno devendo 8 milhões pelo empréstimo do jogador. Se for para dever isso, é igual o caso do Maicon, que também tá devendo o Shakhtar Donetsk. Tenta fazer pelo menos uma proposta de compra, já que você tá fazendo dívida por empréstimo, e por um jogador que hoje tá pisando na bola, não consegue jogar, reserva. Beleza, vamos lá pro próximo. Alex Santana, tá devendo 13 milhões pro Atlético Paranaense. É a reserva do Atlético Paranaense. O Corinthians foi lá tentar o Eric, que era o titular, não conseguiu, trouxe o Alex Santana. Tá devendo 13 milhões. O Alex Santana está no Corinthians hoje? Não, o Alex Santana foi emprestado para o Grêmio. Tá? Então, mais um que a gente não tá utilizando. Charles. Esse e o Félix Torres brigam para ser um dos piores. O Corinthians está devendo 9 milhões para o Midland da Dinamarca. Eu quero saber quem foi o pai dessa criança. Quem achou esse cara lá na Dinamarca para trabalhar pro Corinthians? Parabéns. Parabéns ao departamento aí do Scout, né? O Seafood. Parabéns, tá bom? José Martinez, a gente utiliza pelo menos, estamos devendo 11 milhões, utiliza, bom jogador, mas tem que pagar 11 milhões aí pro Philadelphia União dos Estados Unidos, tá? Kaká, zagueiro do Tokushima Vortex do Japão. Quero saber também quem foi o pai dessa criança. Trouxe esse cara que é reserva hoje, 24 milhões que tá devendo, tá? E por último aqui, vamos falar do Matias Rojas,